A gente provavelmente já ouviu falar bastante sobre a teoria da evolução, né? Mas e se a história que a gente conhece não estivesse totalmente completa? Pois é, existe uma atualização fascinante para esse pilar da ciência e é justamente sobre ela que a gente vai conversar hoje, a síntese evolutiva estendida. A grande pergunta que move toda essa análise é essa aí. Será que o que a gente sabe sobre evolução já é o suficiente? A verdade é que, por décadas, a ciência vem acumulando descobertas que não se encaixam tão perfeitamente assim no modelo tradicional. E isso sugere que, talvez, a gente precise de um quadro um pouco mais amplo para entender tudo. E é exatamente aqui que entra a síntese evolutiva estendida. Mas olha, um ponto crucial para entender desde já. Ela não joga fora a teoria que a gente já conhece, de jeito nenhum. Pelo contrário, ela expande. A meta é sair de explicações focadas quase que exclusivamente nos genes para um modelo que reconhece que existem múltiplas causas, várias forças agindo na mudança evolutiva. Então, fica a pergunta: por que expandir a teoria? Bom, é que a visão focada só nos genes, apesar de muito poderosa, começou a mostrar seus limites. A biologia precisava de uma forma melhor de explicar a incrível diversidade e principalmente a inovação que a gente vê na natureza, indo muito além da ideia de mutação aleatória. E aqui está a mudança fundamental de perspectiva. A teoria clássica, a síntese moderna, via os organismos como receptores passivos da pressão do ambiente. Já a síntese estendida olha para eles como agentes ativos, sabe? Verdadeiros engenheiros que modificam seus próprios ambientes e, ao fazer isso, acabam direcionando sua própria evolução. É uma virada de chave. Essa frase, inspirada no famoso biólogo Dobzhansky, meio que captura a alma da síntese estendida. A ideia é que para a gente entender a evolução de verdade, não dá para ficar isolado só na genética. A gente precisa conectar a ecologia, a biologia do desenvolvimento e várias outras áreas que antes eram vistas como secundárias. E para fazer essa grande conexão, a síntese estendida se apoia em 3 grandes pilares. 3 conceitos que reestruturam o nosso jeito de pensar sobre como a vida evolui. E que pilares são esses? Primeiro, a reciprocidade entre o organismo e o ambiente. É uma via de mão dupla. Segundo, a ideia de que a inovação biológica tem várias fontes, não só as mutações. E terceiro, um conceito de herança muito mais inclusivo, que vai bem além do DNA. Agora, vem a parte mais legal. Vamos ver como esses pilares aparecem no mundo real, com exemplos bem concretos que mostram por que essa nova perspectiva é tão poderosa e, bom, fascinante. Começando pela reciprocidade, a gente tem esse conceito importantíssimo da construção de nicho. Pensa só. Os seres vivos não apenas se adaptam ao mundo, eles o transformam. E quando eles fazem isso, eles mudam as regras do jogo evolutivo para eles mesmos e, claro, para os seus descendentes. Os exemplos estão por toda parte. Desde um passarinho construindo um ninho, ou um castor criando uma represa, até um evento que transformou o planeta. Os micro-organismos que bilhões de anos atrás encheram nossa atmosfera de oxigênio. Todas essas ações são formas de herança ecológica, um ambiente modificado que é legado para as próximas gerações. A inovação também não precisa vir só de dentro, ela pode vir de parcerias. A ideia do holobionte, por exemplo, propõe que a gente não deve ver um animal ou uma planta de forma isolada, mas sim como um ecossistema ambulante, uma comunidade inteira que inclui sua imensa população de micróbios. E olha que interessante esses 2 casos aqui. Um pulgão pode mudar completamente de cor e se camuflar dependendo da bactéria que ele carrega. Já essa lesma do mar, ela vai além. Ela literalmente rouba as organelas de fotossíntese das algas que come. Basicamente, ela se torna um animal movido à energia solar. Isso é evolução por integração. O desenvolvimento do embrião, que antes era visto mais como uma limitação, agora é encarado como uma grande fonte de inovação. Pequenas mudanças em genes mestres, tipo genes ROX, podem orquestrar mudanças gigantescas na forma do corpo, o que ajuda a explicar como uma diversidade tão grande de formas de animais pode surgir de um kit de ferramentas genéticas que é, no fundo, muito parecido. Isso nos leva direto ao terceiro pilar, que é talvez o mais revolucionário de todos, a herança inclusiva. A ideia aqui é que aquilo que os pais passam para os filhos é muito mais rico e complexo do que só uma sequência de letras A, C, T, G no DNA. E que canais são esses? Bom, além da herança genética clássica, a gente tem a epigenética, que são como marcas químicas no DNA, a herança ecológica, que a gente já viu, a herança cultural, passada pelo aprendizado, e até a herança de simbiontes, como a microbiota que uma mãe passa para o seu bebê. Um exemplo fantástico de herança epigenética vem dessas plantas de mangue. As que crescem em ambientes mais salgados são menores
E essa característica pode ser passada para os descendentes, mesmo que a sequência de DNA seja idêntica. Ou seja, o ambiente deixou uma marca ali, uma marca que pode ser herdada. E a cultura? Sim, ela também é uma força evolutiva. O comportamento aprendido de lavar batata se espalhou entre os macacos japoneses, mudando a dieta deles. E em humanos, um exemplo clássico é a pecuária. Essa prática cultural criou um ambiente onde a capacidade genética de digerir leite na idade adulta se tornou uma vantagem enorme. É a famosa coevolução gene-cultura em plena ação. Certo. Vamos juntar todas essas peças agora e tentar ver o quadro geral que a síntese evolutiva estendida está nos mostrando. O ponto crucial está todo resumido aqui. A síntese estendida não abandona a teoria moderna, de forma alguma. Ela integra num contexto muito mais amplo. A evolução deixa de ser só sobre a mudança na frequência de genes. Ela passa a ser sobre a mudança nas características dos organismos, uma mudança que é alimentada por múltiplas fontes de inovação e transmitida por múltiplos canais de herança. Então, a grande conclusão é esta: a genética não perdeu sua importância. Mas agora, ela é vista como parte de uma teia de causas muito mais conectada, muito mais dinâmica. A síntese estendida nos oferece uma teoria mais robusta, plural e, no fim das contas, mais integrada para explicar a incrível complexidade da vida. E para a gente terminar, fica uma pergunta para reflexão. Se a herança inclui nossos ambientes que a gente modifica, nossos comportamentos que a gente aprende e até os nossos micróbios, o que mais será que a gente está passando para as futuras gerações? A evolução é, com certeza, uma história muito mais rica do que a gente imaginava. Obrigada pela companhia.